Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast aqui no Além do Divã. E hoje teremos como tema psicanálise e religião. Teremos aqui uma participação especial. Boa noite, José Aldo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Como é que tá as coisas por aí? Tá me escutando? E clima de feriado, né, José Aldo? Marcelo chegando por aqui. Então, teremos como tema hoje psicanálise e religião. No palco do divã temos José Aldo Souza Silva, psicanalista, psicólogo, e também teremos Marcelo Fernandes, psicanalista e psicólogo. Sim. Marcelo, você caiu a sua conexão. Estava aqui na tela. Ah, Boa noite, José Aldo, seja bem-vindo. boa noite, Fabiola. Boa noite a todos os telespectadores, todos vocês que estão aí nos aguardando pela quarta-feira. Lembrando mais uma vez que o programa Além de Divã é um programa feito especialmente para vocês, por vocês, e nós iremos fazer essa conversação hoje sobre religião e psicanálise. Ah, É homenagem à Semana Santa. Vamos entender um pouco o que é que Freud, né, pai da psicanálise, nos revela, nos mostra sobre a religião, qual a relação da religião com a psicanálise. Né? E a partir daí iremos traçar uma conversa sobre isso. Tudo bem? Marcelo tinha acabado de entrar aqui na nossa live. Acho que deve ter Entrou, acontecido saiu. algum probleminha com a conexão dele, mas vamos ver aqui se ele já retorna. Boa noite, Boa Dani. Seja noite. bem-vinda. Marcelo está enviando aqui outro link. Vamos ver agora. Pronto. Agora sim. Vocês Bem-vindo, estão conseguindo. Boa Marcelo. noite. Boa noite. Novamente aqui no palco de divã. E pode ficar à vontade para se apresentar aqui novamente. Você já é um convidado que está aqui, o público já é conhecedor da sua pessoa, mas fique à vontade. Certo, vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo aí? Sim. Não estou ali vendo. Pra mim tá cortado aqui. Eu tô vendo só eu mesmo, mas não tô vendo ninguém. Nós estamos vendo seu áudio, né? Acho que ultimamente as lives estão com esse problema técnico. A gente Mas ainda não entendeu qual é a causa, mas só que hoje eu estou vendo vocês, diferente das outras que eu não conseguia me ver. certo. Acontece, né? Então, vamos seguir assim, né? Já que a gente tá com 8 minutos aí já rodando. Então, boa noite, pessoal. Fabiola, José Aldo. Mais uma vez é um prazer estar aqui, principalmente falando sobre um tema que eu tenho afinidade, né? Falei para José Aldo que eu trabalhei esse tema no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. O tema foi a importância da religião na visão da psicanálise, inclusive está publicado pela editora Pascal, né? Quem depois quiser dar uma olhada pode me pedir o link ou me Eu pedir meu quero. PDF, eu vou te passar, José Aldo. Eu vou te passar o Envie. PDF com os trabalhos, né? E, enfim, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Sou psicólogo, sou psicanalista também. Tem esse percurso aqui com o José Aldo, com a Fabiola, há mais de 2 anos, gosto sempre de ressaltar isso. Ressalto isso nos cursos que a gente faz, nos lugares que eu me apresento também. Sempre ressalto essas coisas porque algo, é algo que me deixa feliz. Participar dessas lives, do divã, dos cursos que a gente faz. Então, tudo isso me deixa muito, muito feliz, né, de participar desse momento, desse crescimento. Então, um prazer estar aqui de novo, é um tema muito interessante, que cabe mesmo essa discussão aqui, principalmente na Semana Santa, discutir algumas coisas que são pertinentes, né, a esse momento e saber um pouco mais desse entrelaço sobre psicanálise e religião. Muito bom. Então, vamos lá, Marcelo.
Já que você começou falando sobre seu livro aí, sobre os textos que você colocou, imediatamente eu convido você a dar início, né, ao assunto. Seja bem-vindo, Dani. Sinta-se à vontade e aí a gente vai fazendo provocações. Certo, perfeito. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre essa temática de psicanálise, religião, os primeiros textos que vêm à cabeça, obviamente, são os textos do Freud, que são os textos chamados de sociais, onde o Freud ele faz uma certa, um certo casamento entre psicanálise e antropologia, psicanálise e sociologia, um pouco de psicanálise e história também. O texto do Freud de 1927, chamado Futuro de uma Ilusão, onde o Freud vai descrever um pouco mais desse entrelace do ser humano com a religião e de como que a religião ela pode dar uma base não só de sentido para a gente, mas como uma segurança também. O Freud sempre remonta à questão da infância, onde ele vai dizer que na infância, a partir de um certo momento, a gente sente um desamparo, porém, temos as figuras materna e paterna que podem nos ajudar a suprir essa necessidade, né? Essa questão de uma certa completude até. Porém, quando a gente cresce e percebe que não vamos ter para sempre os nossos pais, né? Essas figuras de cuidado que a gente tem, então a gente busca um outro sentido, a gente busca um outro campo de segurança para que a gente possa se apoiar. E aí o Freud estabelece a religião como um desses campos, onde a gente consegue ter essa figura de um pai, né, um pai presente, um pai sempre presente, que no caso seria Deus, né, onipresente, onipotente, onisciente, que está sempre com a gente. E isso fez o Freud pensar que o papel da religião é de suma importância não só para o sujeito enquanto sujeito mesmo, mas o sujeito enquanto indivíduo social, né? A gente sabe que muitos autores, e bem antes de Freud, muitos autores depois também, cunham a religião como algo que faz com que a gente possa se sentir mais seguro, onde a gente tem um estabelecimento de leis, de moralidade, tem um estabelecimento de coisas certas e erradas, e essas coisas acabam ajudando a formar a gente enquanto sociedade. Muitos autores falam que a importância da religião, ela parte desse pressuposto, de que ela não só nos passa segurança, mas ela também traz um papel de organizador da sociedade, vamos colocar assim, onde existem coisas certas e erradas. Porém, o Freud não só traz essa perspectiva, mas o Freud ele já vai para um outro caminho, que no caso é um caminho de que a religião, ela também pode ajudar, mas que a religião é castradora, no sentido de que existem coisas que a gente pode e existem coisas que a gente não pode. Porém, como o José Aldo sempre gosta de dizer, o inconsciente é como se fosse um bandido, né? Tá sempre escapando alguma coisa, tem sempre algo ali que quer se realizar, se inscrever na nossa vida laboral, enfim. E a religião ela acaba freando muitos dos nossos desejos, das nossas pulsões. Dentro da religião, a gente tem um certo tipo de comportamento que é esperado. A gente tem que se polir de certos desejos, né, de algumas práticas sexuais que sejam consideradas na religião imorais, por exemplo. E isso tudo pode acarretar no sujeito um mal-estar, uma angústia. Já atendi sujeitos, por exemplo, que não se sentiam nada bem dentro da sua religião, dentro da igreja que frequentavam, e isso causava muita angústia neles, porque eles queriam ser de uma determinada maneira, ser de um determinado jeito, né, que eles se expressavam assim, porém, a igreja ela acabava polindo muito esses sujeitos. E aí, como esse sujeito, de alguma forma, era sustentado ainda pelos pais, ele tinha que ir para o culto, né? No sujeito que era evangélico. E a gente sabe que, geralmente, dentro das religiões protestantes, essa questão de um certo... de uma certa educação muito religiosa, de certo comportamento, eles são mais polidos ainda. E aí ele não se sentia bem dentro desse quadro, né? Disso que ele frequentava, mas os pais o obrigavam a ir. E aí ele estava sempre vestido de uma maneira um pouco diferente dos outros adolescentes, e o pastor, os pais ficavam sempre falando que isso não era jeito de ir para a igreja, que ele deveria ser de outra forma, mas enfim, ele não conseguia seguir os padrões. Mas, ao mesmo tempo,
por alguma forma também ele queria agradar os pais. Esses pais que, de acordo com ele, davam tudo para ele. Então, eu tenho que ir para a igreja. Então, assim, acaba se tornando uma certa ambiguidade, uma contradição. E esse sujeito se sentia muito angustiado, né? Ele sentia, gerava muitos sintomas neles, assim, aqueles sintomas de ansiedade clássica, né? Toda vez que ele pensava em ir para a igreja ou coisa do tipo, ele ficava muito mal. Aquela angústia surgia, aquele mal-estar. E era isso que o Freud denotava também dentro desse texto de Futuro de uma Ilusão. E principalmente no texto chamado Mal-estar na Civilização, de 1930, onde ele vai trazer que a nossa entrada na sociedade, com suas leis, né? Elas também fazem com que esse mal-estar ele surja na gente. Então, existem limites para o que eu posso fazer, né? Eu posso fazer determinadas coisas e outras eu não posso. E tudo isso vem acompanhado de uma certa, de um pecado, né? De que se eu fizer uma coisa diferente daquilo que é esperado, eu vou ser punido, né? Talvez não só pelas pessoas, mas por uma entidade maior, vou para o inferno, isso e aquilo. Então, ao mesmo tempo que o Freud ele nos evidencia essa importância do papel da religião, por um lado, principalmente nesse texto de 1930, chamado Uma Nova Civilização, ele também vai falar um pouco dos malefícios que é trazido, né? Não só dentro da religião, mas numa sociedade geral também. Porque, de alguma forma, a questão mesmo do nosso estabelecimento enquanto civilização acaba partindo desses pressupostos da religião também. A religião também é uma forma de organizar a sociedade, de limitar o sujeito. Então, tudo isso está intricado nessa discussão, né, entre psicanálise e religião. Boa colocação, Marcelo. Vamos entender com Freud, né, como você falou sabiamente, a questão de totem tabu, né, que foi esse texto 1913, O Futuro de uma Ilusão de 1927, O Mal-Estar na Civilização, O Futuro de uma Ilusão em 1927, O Mal-Estar na Civilização em 1930. Podemos pensar em três textos básicos, né, que Freud vai caminhar sobre essa questão da religião. Ele vai começar com Totem Tabu, né? Depois ele, em contexto, em 1913, depois ele vai O Futuro de uma Ilusão em 1927 e O Mal-Estar na Civilização em 1930. Então, para fomentar essa questão, Freud vai dizer que em Totem Tabu, ele diz que os filhos, eles matam o pai e mais tarde, por remorso, eles passam a adorar esse pai, né? Eles passam a temer esse pai. E mais tarde ele passa, esse pai terrorífico, podemos pensar, eles passam a adorá-lo, e mais tarde nós podemos chamar esse pai de Deus. Né? Por quê? Porque, como você falou anteriormente, o que é religião, o que é Deus? Nada mais é do que uma representação paterna. Eu sempre digo para alguns amigos meus que a religião, muitas vezes, é um antídoto para que você lide ou lidem com as várias questões de sua vida, da qual lhe escapa o medo, né? A angústia, o mal-estar, a natureza. Então, sempre o homem acreditará em um Deus. Por que sempre acreditará em um Deus? Porque é confortante a ideia de perfeição, de poder estar unido a um ser perfeito, e que vem satisfazer as suas necessidades. E aí Freud vai dizer que nada mais é que Deus seria nada mais do que uma representação da figura paterna. Porque nós lembramos que nós temos um complexo ético, onde nós acreditamos que os nossos pais são os nossos heróis, são seres todos poderosos, que nos protegem. Mas só que chega um momento na vida que nós percebemos que esse nosso pai também, ele é castrado, ele é faltoso. E aí nós não aceitamos isso, nós podemos até pensar como um perverso, nós negamos essa falta no outro. E mais tarde, nós, ao negar essa falta no outro, que é a religião, negar a castração do outro, o que acontece? Nós deslocamos esse ser mágico, poderoso, né, que vai nos proteger de todo o mal, de toda a angústia, de todos os temores, de todas as revoltas, podemos pensar assim, da natureza, da existência humana,
e é esse Deus que nada mais é do que essa figura protetora, essa figura que vem nos proteger de todos os males da existência humana e que não passa de um pai que nós não aceitamos que ele é faltoso, né? Ele é faltoso. O Milé também tem uma parte que ele fala sobre isso. Deus também é faltoso. Então, em Totem Tabu, esses filhos começam, matam o pai, começam a ter remorso, e a partir daí eles começam a se sentir culpados por isso. E aí a religião, podemos pensar que no centro da religião está a culpa. Eu não mereço, eu sou indigno de Deus, eu não valo nada. E aí você começa aquela, como diz Freud, aquela neurose obsessiva. Daí ele dizer que a religião é uma neurose obsessiva. Então, a religião, nesse contexto, seria um anacronismo no mundo moderno. Não abandonar essas ideias revela que a incapacidade fundamental de nós não aceitarmos a realidade, a vida como ela é, não aceitarmos a castração. E por isso que Lacan vai dizer que a religião ela sempre lida com um sentido. Não deu certo porque Deus quis, não deu certo porque tudo é dentro do plano de Deus. É uma maneira de minimizar e de não assumir a sua responsabilidade diante da vida. É uma negação, e aí eu não posso deixar de falar do filósofo Nietzsche, que seria uma negação da vida, uma negação da vontade de potência. Então a religião seria uma maneira, podemos dizer assim, de negar, psicanaliticamente falando, de negar a castração e dar um sentido onde não tem sentido, uma forma de anestesiar, uma forma de anestesiar um antídoto, né, para anestesiar a dor da existência, a existência da vida. Então, é esse antídoto, esse placebo, né, freudianamente falando, que a religião seria uma ilusão. Não é uma ilusão, e como ele dizia na psicologia das massas, ele disse que as massas elas necessitam de ilusões para sobreviver. Que elas precisam de um protetor, elas precisam de um líder para defender dessa angústia e desamparo. Entende, Fabíola? Entende, Marcelo? Então, a religião ela se torna, nesse momento, um antídoto. Um antídoto para nos defendermos contra a dor da existência. Né? E aí nós vemos hoje, e quanto mais hoje as religiões têm mais se fortificado, e Lacan fala sobre isso. Por quê? Porque hoje todo mundo está fragmentado, todo mundo está passando por problemas familiares, problemas com filhos, problemas na vida, no trabalho, e todo mundo está fragmentado. E aí a religião chega nesse momento, como esse amuleto, um amuleto, vamos pensar a religião como um amuleto, de dar resposta para esse outro. De dar-lhe segurança, de dar-lhe um colo, de dar um paraíso. Né? E aí Freud fala sobre o paraíso, nada mais é do que um sentimento infantil. E a religião é esse sentimento infantil, né? De como uma criança que precisa de um pai, de uma proteção de um pai. Porque vem a natureza, vem os problemas da vida, e aí nós ficamos tipo como abandonados diante de tudo isso. E aí o que surge é o medo. E aí, enquanto alguns filósofos vão dizer que é o medo que fez surgir a religião. Porque o homem tem medo de não crer. Então, o homem, o sofrimento é essa criança, nós, psicologicamente falando, somos crianças diante desse todo, desse universo, diante de todas essas problemáticas de nossa existência. E aí é confortante nós nos apegarmos a um Deus. Imaginamos uma pessoa que está passando por vários problemas da vida, problemas de saúde, problemas de tudo isso. Então, quanto mais ele sofre, mais ele vai buscar se segurar em alguma coisa.
como um alívio desse sofrimento, como um antídoto para anestesiar a realidade. Por quê? Porque nós não queremos, de fato, acreditar que é isso mesmo o mundo. Então nós precisamos de amuleto, nós precisamos de antídoto para suportar a própria existência. Porque é muito doloroso, Fabiola e Marcelo. Por isso, vivemos num mundo onde não temos, e hoje nós vivemos isso, não saber lidar com a nossa castração, com a nossa falta de ser, e aí nós queremos colocar vários objetos e Deus seria esse grande outro, que vem responder toda essa minha demanda de dor, de tristeza, de sofrimento. E aí é muito bom eu saber que eu estou sofrendo, mas eu tenho um Deus, eu saber que eu vou morrer, mas eu vou dar continuidade nessa vida em outro lugar. É confortante para uma pessoa que passou a vida sofrendo, para uma pessoa que está acamada. Então é confortante isso. Então a religião, nesse momento, ela chega como um antídoto, um antídoto para minimizar toda essa angústia, toda essa dor do existir. E é isso que é a religião, e que não passa de sentimentos infantis deslocado para um ser, e esse ser que nós denominamos de Deus. E como o Marcelo falou, ela tem sentido porque ela também minimiza as questões antissociais. Né? Ela também não é só... Ela também ajuda nessa questão de minimizar as questões antissociais, porque ela liga o ser humano, você entra num culto, você vê milhares de pessoas, várias diferenças, estão ali. Porque todo mundo precisa desse antídoto para sobreviver. E a humanidade, ela não vive sem ilusão, porque é confortante ser amigo de um ser poderoso. Como é confortante. E aí nós vivemos hoje a religião, eu sempre disse isso em alguns lugares, que a religião, temos várias religiões, né? Budista, muçulmano, judaísmo, e no cristianismo tem o catolicismo, temos várias denominações, que seria como aquele pai, como Freud vai falar, aqueles filhos do totem tabu, que cada um quer ser o queridinho do papai. Não, o papai gosta de mim. Não, ele gosta de mim. Não, ele gosta de mim. E aí nós vemos essas brigas desenfreadas nas religiões, Marcelo. E também, para mim, por essa fala, a religião também, ela nasce também com a pobreza. Ela nasce com a pobreza, interessante. Nietzsche vai falar que a religião nasce com a pobreza e morre com os ricos. Porque enquanto houver pobreza, haverá sempre Deus. Perfeito, José. Isso é importante a gente ressaltar, né? Eu acho que a psicanálise traz assim, uma perspectiva bem interessante, porque Freud não falava, não escreveu esses textos só por escrever. Freud escreve esse texto também analisando não só a sua época, mas os pacientes que ele atendia. Tem um texto do Freud, eu acho que é 1907, se eu não me engano, chamado Práticas Religiosas, não lembro o resto do nome do texto, mas ele vai falar sobre a questão de neurose obsessiva e as práticas religiosas e como são parecidas. E aí depois, obviamente, com o passar do tempo, o Freud foi percebendo que muitas pessoas que eram neuróticas obsessivas eram pessoas que eram religiosas. Ou seja, as pessoas que repetiam muito alguns atos, ou as pessoas que acabavam deslocando algumas coisas, eram pessoas que às vezes tinham sentimentos hostis em relação ao pai e mãe, ou a pessoas muito próximas. Então, você desloca esse pensamento, essa pulsão, essa energia psíquica, né, essa energia libidinal para uma outra coisa. E aí tem uma parte aqui que está no meu TCC, que eu estou com ele aberto aqui, no livro do Schopenhauer, que eu não lembro o título, não, mas é uma passagem bem interessante que o Schopenhauer vai dizer assim, e que até está em consonância com o que Freud escreve posteriormente. Tanto que o Freud, né, em algum momento cita Schopenhauer... É o mundo com vontade de representação, Marcelo? Não é o mundo com vontade de representação, não. É um texto pequeno do Schopenhauer. Porque eu não lembro o nome, já faz um tempinho que eu li ele. E aí ele vai dizer assim,
mas a religião não se opõe à verdade, pois ela mesma ensina a verdade. Ocorre apenas que, por ser círculo de influência, ser um estreito auditório, mas o mundo e a humanidade em grande escala, a religião, para adequar-se às carências e à capacidade da apreensão de um público tão amplo e misto, não pode exibir a verdade nua. Ou, para utilizar uma analogia médica, a religião não pode administrar a verdade pura, mas precisa diluí-la em um recipiente mítico. É muito disso que o José Aldo já trouxe para a gente. A religião ela acaba disfarçando coisas, ou como coloca o Schopenhauer, disfarçando verdades, não falando coisas nuas e cruas, para que as pessoas não só se sintam bem, mas que elas também possam se sentir atraídas por aquele discurso. A gente percebe atualmente que principalmente pastores, né, que esse pessoal que agora é conhecido como, acho que é teologia da libertação, não. Da prosperidade. Da prosperidade, exatamente, teoria da prosperidade. Esse pessoal é muito, falando assim, numa língua até mais atual, muito good vibes, né? Tipo assim, o que está no centro não é Deus, são as pessoas, né? Venham, vamos aqui falar sobre Deus, né? Porque você vai ter prosperidade e você vai ter um caminho fácil. É até meio que assim que um pastor meio coaching. Porque assim, quando a gente já parte para a questão, por exemplo, da religião católica, de uma maneira até mais ortodoxa, vamos colocar dessa maneira, o discurso é totalmente diferente, né? Existem religiões, por exemplo, que levam essa questão do sofrimento muito a sério, né? De que você vai sofrer, de que você vai passar por tribulações, e que em algum momento da vida talvez você não esteja muito bem, mas que você tem uma recompensa lá no final. E muitas pessoas, de fato, se apegam a esse tipo de discurso, né? Que eu estou sofrendo agora, eu estou sem dinheiro, eu estou devendo cartão, eu estou um monte de coisa, mas vai chegar um momento que Deus vai me abençoar. E as pessoas se apegam nisso. E é até importante citar esse tipo de coisa, porque tem muita gente que acha que, por exemplo, para você ser psicanalista, você tem que ser ateu. Ou quando você vai para a psicologia, você vira ateu, porque você vê a religião de uma maneira totalmente diferente. E as coisas não são necessariamente assim. O que a gente fala, né, o que a gente faz, o que o Freud fez, o que outros autores fizeram, foi mais uma questão de crítica, né, de que às vezes a religião ela pode mascarar tanto, não só a sua verdade, mas a verdade do mundo, que você pode muitas vezes ficar tão iludido, você virar um fanático, por exemplo, né, você se desligar daquilo enquanto realidade, porque o mundo aqui fora, ele não liga se tu tem religião, né, ou mesmo que tu tenha, não vai ligar se tu é protestante, se tu é católico, se tu é budista, se tu é isso ou se tu é aquilo. Dentro da psicanálise, o que a gente vai trazer enquanto discurso, para que o sujeito se sinta bem, é uma outra coisa, né? Se ele usa a religião para se sentir bem, tá tudo certo. A gente não vai, vamos dizer assim, proibir, né, o sujeito de praticar a religião dele. Mas, assim, até onde, de fato, isso pode ser benéfico para ele, até onde ele consegue, de fato, levar isso até o último caso, né? De que, assim, a religião vai me sustentar de qualquer forma, né? Porque o José Aldo bem sabe disso, né? Pelos anos de experiência que ele já tem na clínica, que tem muita pessoa que chega frustrada com religião, né? Tem muita pessoa, assim, que o discurso religioso já não cabe mais na sua vida, né? Aquele discurso do pastor, do padre, aquele discurso daquela figura de autoridade que está dentro de uma certa religião, ela já não serve mais. E aí, quando a pessoa, de alguma forma, percebe que aquilo que ela acreditava, ou que aquilo que ela tinha enquanto sustentação já não faz mais nenhum sentido, a pessoa ela fica de frente com esse desamparo, ou de repente de frente com esse abismo que o Nietzsche falava. E aí é que começa, como é que eu posso dizer? Que começa, assim, um outro percurso da vida da pessoa. Então, a gente na psicanálise traz, nessa questão dessa crítica, é saber de fato até onde se pode apoiar essa pessoa, até onde a pessoa se apoia nisso e até onde você, vamos colocar aqui benéfico, né? Porque tem pessoas que se sentem muito bem na religião e tá tudo certo. Tanto que era o Lacan, né, José, que dizia que o verdadeiro católico não é analisável, né? Ele não precisa de análise. Então, assim, se a pessoa tá muito bem com isso, não tem problema algum, né? E aí tem até uma frase não, uma passagem dos livros do Albert Camus, que foi um filósofo existencialista ou absurdista, como muitos falam, que o Camus ele afirma que o homem ele é tão apegado à sua própria vida, né, que na maioria das vezes ele se esquece de suas misérias e do mundo, né, porque
nós somos seres que adquirimos e cultivamos o hábito de viver antes de pensar. Primeiro a gente vive e depois a gente pensa. E aí, a partir do momento que a gente começa a pensar, é que vem os problemas, né? Então, o que que o Camus dizia pra gente? Isso casa mesmo até mesmo com a visão do Freud, é que o mundo é cheio de misérias, ele é cheio de pobreza, cheio de desgraças, cheio de coisas ruins. E aí, o Camus falava que a gente teria que achar algum tipo de sentido na nossa vida para seguir, não só enfrentando essas mazelas do mundo, mas para a gente se colocar enquanto um ser que pode agir, que tem possibilidade, se colocar no mundo enquanto alguém que possa fazer algum tipo de diferença, não necessariamente uma diferença grandiosa, né? Mas que você possa se colocar na vida de acordo com aquilo que é apresentado para você. E essa visão do Camus é interessante porque, em última instância, dentro da psicanálise, quando o sujeito procura a gente para atendimento, de alguma forma a gente busca isso também, né? O sujeito, dentro da análise, ele vai perceber que a vida dele muitas vezes é cheia de desgraça, cheia de coisas ruins, mas que ele pode achar um caminho, né? E esse caminho pode ser diversas coisas. Então, e aqui já vai tornando ao Freud, né? O Freud, lá no texto de 1913, em Totem e Tabu, o Freud vai dizer que esse totem, né, que é uma representação de um animal para a tribo, é o que vai fazer com que essa tribo ela possa se organizar em torno de algo, né? Esse algo que é respeitado, esse algo que é temido, nesse algo que, se você, por exemplo, estiver na selva ou tiver em algum lugar que você esteja em perigo, ele vai lhe proteger, né? E aí o Freud fala que esses primeiros momentos são momentos que a gente, né, enquanto ser humano, né, foram os primeiros momentos de religião, onde cada tribo tinha o seu totem, e esse totem era a representação de alguma coisa, um animal, por exemplo. E aí depois isso vai virar Deus, né? Isso o Freud falou isso lá em 1912. Aí tem um autor bem atual, que eu não gosto tanto, né? Mas ele escreveu um livro interessante, que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari. E aí ele vai dizer isso também, né? Que lá na época, antes da chamada Revolução Cognitiva, o ser humano ele atribuía à força da natureza algumas coisas, né? Então, assim, a tempestade é um Deus, as ondas do mar é um Deus também, a ventania é um Deus, né? E foi a partir disso que a gente foi se formando enquanto ser humano, que a gente foi não só começando a ter crenças, mas foi o momento que a gente começa a se organizar enquanto civilização. E essa ideia do Harari, né, que é um autor bem mais atual, é muito parecida com essa do Freud lá de 1912, 1913, do texto Totem e Tabu, que foi o texto que José Aldo citou mais cedo, né? Que tinha uma horda primeva e os filhos acabaram matando esse pai e esse pai acabou ganhando mais força, morto do que vivo, né? Essa figura desse pai, ela acabava pairando. Então, é importante esse texto do Freud para a gente entender não só esse sentido de um início da religião, mas também da nossa organização enquanto sociedade, né? Porque nesse texto, Freud começa a, a desenhar, né, falando até mesmo de forma antropológica, por que que nós nos organizamos dessa forma na civilização. Porque já lá nessa época dos nômades, né, dos aborígenes, como ainda existiam e ainda existem lá na Austrália, esse totem é uma representação de algo, né, algo que é castrador, algo que carrega uma lei, e foi com isso que a gente começou a se organizar, relacionado a questões de roubo, de incesto, relacionadas a questões de que existem limites para isso que eu posso fazer, enfim. Então, tudo isso é importante para a gente entender não só a organização do mundo, da civilização, mas a organização da religião e isso que Freud traz para a gente, né? Porque quando Freud escreve lá em 1930 no texto Mal-Estar na Civilização, que ele diz que a gente trocou felicidade por segurança, né? Que a gente deixou de viver uma vida mais plena, mais pulsional, para a gente viver uma vida de civilização, foi um momento que não só surgiu a religião, mas foi um momento que os sintomas, o mal-estar, essa angústia que a gente não consegue escrever, esse real, né, que Lacan tanto dizia, é um momento que a gente começa a não ser mais pleno, vamos colocar dessa maneira. Né? É um momento que a gente começa a ser polido pelas práticas religiosas, pela forma que a sociedade se organiza e por tantas outras coisas. Então, a religião, na visão da psicanálise, ela não tem só essa questão da importância, né? E não só essa questão relacionada a um certo malefício,
mas também é uma organização da sociedade, né? Por isso que é sempre importante, e eu sempre cito isso com meus alunos, que é importante a gente retornar a esses textos do Freud, para a gente entender a organização da época do Freud e para a gente também entender muitas organizações que a gente acaba tendo na atualidade. Então, é importante entender essa parte mais social do Freud para a gente trazer coisas para cá e perceber alguns problemas que a gente tem na atualidade. É importante isso também, Matheus, tu falou de todo tabu. Eu me lembrei também desse, fazendo uma ponte com Thomas Hobbes, no livro dele Leviatã, onde ele vai falar o menino que o homem é lobo do homem. Então ele vai falar que o homem abdicou, né, de governar a si mesmo e transferiu esse poder a terceiro, né, que ele vai chamar esse Leviatã, esse monstro, né, que vai chamar esse monstro que fez com que nós pudéssemos viver, que o Estado pudéssemos viver em sociedade, né, como se esse monstro vigiasse nós. Só que no Estado, em um momento, esse monstro que é exterior a nós, a mim, a você, ele perdeu o poder, que soa muito como esse declínio do pai. Ele perdeu esse poder. Ele perde esse poder e aí, posteriormente, aí Freud entra com a ideia que não é mais esse poder fora, né? Fazendo essa ponte entre Schopenhauer e Thomas Hobbes e Freud. Em Hobbes, o poder era algo externo, era visível. Em Freud, não, o poder interno, que é esse superior, que é essa lei, que é esse juiz moral, que é esse superior tirânico. E aí a criança ela internaliza esse superior quando sai do complexo de Édipo, porque o superior é o herdeiro do complexo de Édipo. Então, esse pai feroz, esse outro feroz, agora ele está na minha mente. Ele não é mais aquele Deus poderoso, ele não é mais aquele. Não é meu pai, não é esse herói, não é esse super-homem, não é minha mãe não é essa Mulher Maravilha que eu acreditava que era. Então, mas eu não consigo viver sem isso. Agindo um pouco assim como um perverso que nega a falta do outro e coloca objetos fetiches como substituto da falta do outro. E nessa comparação, nós colocamos também Deus nesse lugar de nosso Pai, desse Pai que ele não é tão onipotente, tão poderoso, e nós demos o nome a ele. E aí eu me lembrei agora de Feuerbach, um grande filósofo, que Freud também bebeu da fonte dele, como Karl Marx, daí estudou a palavra alienação. Nós nos alienamos para fora desse outro, porque Feuerbach, esse filósofo, ele vai dizer que o que Deus é tudo aquilo que nós somos. Só que nós não suportamos tê-lo. E aí nós transferimos, deslocamos para um ser supremo, um ser poderoso, um ser onipotente, onipresente, onisciente, que no fundo, é nós mesmos. Só que nós não suportamos isso. E aí Freud vai dizer que a religião são as realizações dos mais antigos e fortes e prementes desejos da humanidade, né? Para nos proteger, né, contra a própria força da natureza. E aí Freud, nós buscamos a religião porque a sociedade se uniu para ficar protegida contra as forças da natureza, contra a morte, né, o corpo, a natureza. E aí nós vamos nos proteger, vamos criar, né? Nós vamos criar, inventamos Deus para sermos o que não somos. Exatamente, foi baixo. Então é importante que nós vamos criar sempre algo fora de nós, porque esse é um sentimento infantil, um sentimento de desamparo, onde o filho quer sempre uma proteção, quer se sentir protegido. Se Deus quiser, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou aquilo, diante do medo, diante de uma situação. Por isso que Nietzsche vai dizer que o medo foi que criou a religião. Mas a gente vê também que o sofrimento, ele nega também essa existência de Deus. E aí eu me lembrei de Philippe Pondé, que disse que a maior invenção do homem foi a religião, foi Deus, né? E aí nós vemos hoje mais ainda, né? Hoje vivemos uma guerra, movimento, tristeza, doença, e aí quanto mais acontece isso, mais nós ficamos desamparados e mais buscaremos Deus, mais buscaremos a religião como antídoto para sobreviver
diante dessa existência, diante dessa dor do existir. Mas, infelizmente, como o Marcelo falou, infelizmente tem muitas pessoas que estão desapontadas com a religião de hoje. Porque a religião de hoje virou o quê? As igrejas viraram cassinos religiosos. Os pastores se transformaram em estelionatários da fé. E os púlpitos se transformaram em palanques políticos. E aí nós vemos o caos na religião de hoje, onde tudo isso declinou. Não é? E essa questão de recompensa da teoria da prosperidade, nós vemos um Deus condicionado. Ou nós condicionamos Deus. Quando eu dou mais para Deus, mais Ele me der. Então é como se Deus dependesse de nós, houve uma dependência de nós. Eu ganho proporcionalmente ao que eu dou. É algo totalmente fora do cristianismo, né? E aí essas religiosidades, eu me lembrei de um texto de Antônio Quinet, ele vai falar do triunfo da religião e o fracasso da psicanálise. Ele vai dizer que a psicanálise ela é antirreligiosa, ela é inoperante quando ela é invadida pela religião, com suas concepções de Deus, como um grande outro da vida eterna, da sexualidade, como um meio de reprodução da espécie e do temor a Deus. Então, e da culpa, né, pelos nossos pecados. E aí nós vamos estar sempre porque nós somos um eterno culpado. E aí nós vemos o neurótico obsessivo fazendo todo o tempo esse ritual, né, neurótico obsessivo, fazendo sempre esse ritual como forma de controlar o mundo, como forma de e o neurótico ele vai construindo esse ritual como forma de minimizar esse sentimento de culpa, de angústia, de mal-estar. E aí a religião sempre está mais forte. Lacan diz que no final a religião ela vence. Por que ela vence nesse sentido? Porque ela vence porque ela dá sentido onde não tem sentido. Ela sempre, podemos pensar, ela sempre tapona a nossa castração. Porque nós não sabemos lidar, nós não conseguimos suportar a realidade. Porque a realidade é sofrimento, é doloroso, é esse mal-estar na civilização. E agora me fez lembrar um paciente que chegou para Freud, um paciente depressivo, ou melhor, suicida, chega para Freud e iria se matar, que o mundo não tem sentido, que o mundo não vale nada, que o mundo é isso. E Freud escutou ele atentamente e Freud disse para ele, sim, o mundo é dor, o mundo é sofrimento, o mundo é tristeza, o mundo hoje você pode estar aqui, amanhã pode estar doente, com câncer, com série de problemas, o mundo é isso. E ele fez uma intervenção muito boa quando ele disse, e é por isso que você vai te matar? E é por isso que você vai te matar? Porque, na verdade, nós não queremos dar de cara com a nossa castração, com esse horror medusante que nos petrifica, que é a morte, é o medo da morte, que é uma forma de castração, nos deparar com essa falta, com essa angústia, com a não existência. E aí nós queremos continuar a vida. E aí é importante pensarmos que a vida é tão problemática, mas mesmo assim nós queremos continuar em um paraíso. E aí agora me veio o pensamento, Marcelo falando de Schopenhauer, e aí me veio o pensamento de Schopenhauer que ele diz o seguinte, se vocês hoje acordarem aquelas pessoas que estão no túmulo e perguntassem cada um deles se eles queriam voltar, eles diriam que não. Entende? Mas o problema, Fabio e Marcelo, e quem está nos escutando, é a gente saber lidar com essa perda, com essa dor, com esse sofrimento, com essa angústia, com essa castração. E aí nós inventamos, e aí Deus se torna esse grande outro. Deus se torna esse grande, podemos até pensar, esse outro que nos tapona, que dá sentido à nossa vida. Por isso que as pessoas muitas vezes dizem assim, é mais fácil ser religioso do que ser ateu. Né? Porque tu está sempre numa esperança em um lugar, em um futuro, não deu certo aqui, mas eu vou morrer, tem ruas de ouro me esperando, tem o paraíso. E aí, às vezes, quando eu vejo a pessoa morrendo, ou está no colo de Deus, eu imagino Deus com essa criança no colo, balançando, entendeu? Mas porque, no
do fundo, Fabiola e Marcelo, do fundo, nós não queremos, nós não suportamos essa angústia de castração, essa nossa falta. E aí nós precisamos desse pai protetor, desse pai que nos protege, desse pai que no campo imaginário, vamos imaginar, no campo ideal, é esse super-homem, é esse herói que vai me salvar do perigo. Como uma criancinha que tem medo do escuro e de repente chama o pai. E o pai diz assim, eu estou bem aqui, meu filho. Mesmo não vendo o pai, essa criança vai se sentir confortável, vai se sentir segura. E aí, me lembrei de Stephen Hawking, ao dizer que o inferno nada mais é do que uma pessoa que tem medo do escuro. Entende isso? É muito interessante isso. Então, e não é errado. Nós vamos criar amuletos. Criar amuletos para existir. E a humanidade, como diz Freud em Psicologia da Massa, elas vivem de ilusão porque não conseguem viver sem ela. E aí que ele vai dizer, a psicanálise é uma ilusão. É uma ilusão porque nos rememora todos os nossos sentimentos infantis, projetados nessa figura, que nada mais é do que uma representação paterna e locada que nós nomeamos de Deus. Marcelo? Perfeito, José. Estava até lembrando aqui de uma parte do texto do Freud, do Mal-Estar na Civilização, que ele vai dizer que a vida é muito dura para a gente não buscar paliativos. Sim. Ou seja, ele está dizendo para a gente que, de fato, a vida, né, essa verdade nua e crua da vida, ela acaba sendo muito dura para nós. O mundo está aí cheio de problemas, mas também não é por isso que a gente vai deixar de viver nossa vida, né? Tem um autor que fala, eu não vou lembrar qual o nome e quem é agora, que ele fala sobre a preciosidade da vida, né? Que a gente ganha esse presente da vida, de estar aqui, enfim, de realizar coisas, mas que muitas vezes a gente não aproveita de verdade. E aí eu estava falando sobre o Richard Dawkins, eu lembro que tem uma parte daquele livro dele, Deus no Delírio, que na Irlanda do Norte tem uma piada, né, que quando você fala que é ateu, e aí eles perguntam, você é ateu católico ou ateu protestante, né? E eles brincam com isso porque na Irlanda, por exemplo, a questão da religião e esse embate entre protestantismo e catolicismo é muito forte. Então, para o Dawkins, a questão da religião está tão intrincada no nosso dia a dia que, por exemplo, na Irlanda existe essa piada, né? E como tu mesmo falou, é mais fácil ser religioso do que ser ateu, né? Quando ser ateu, você não se apega às coisas mais metafísicas, como questão de um ser maior, enfim. E aí cabe cada um, claro, achar essas alternativas, né? Você perceber o que é melhor para você. Na verdade, nós tínhamos amuletos para sobreviver. Procura amuleto. Fugas. Procura Mecanismos de fuga. Né? Eu me lembrei aqui, só desculpa lhe cortar, para mim não fugir meu pensamento. Freud diz uma frase, ele diz uma frase que eu amo muito essa frase, ele diz, quem tem ciência tem arte e tem religião. Agora, quem não tem ciência e não tem arte, que tenha religião. Né? Esse mecanismo de sublimatório. Né? Sim. É interessante isso. E esse é um mecanismo de fuga. Porque nós não podemos suportar a vida como ela é. E aí a gente vai beber, vai curtir, uns vão para a igreja, outros vão para outro lugar, e cada qual tem que inventar um antídoto ou um mecanismo de fuga para suportar a dor da existência. Perfeito. É isso mesmo. Tanto que tem uma passagem do Freud, e eu acho que é do texto de 1930, que ele fala assim, de que nos vale uma vida mais longa se ela não for penosa, pobre em alegrias e tão plena de dores que só poderemos saudar a morte com uma redenção. Então a gente precisa de outras coisas, né? A gente não pode só, de acordo com Freud, né? Achar que nossa vida ela é só desgraças e coisas ruins, e a gente não vai fazer nada, a gente não vai agir no mundo, né? Como fala o Albert Camus, que primeiro a gente age, depois a gente pensa, né? Mas a partir do momento que a gente pensa, a gente precisa se colocar nesse mundo enquanto alguém que possa agir nele, e que mesmo que, de repente, as coisas estejam muito ruins, isso mesmo aqui faça
passando por essa filosofia do caminho, a gente precisa, né? A gente precisa enfrentar a vida, a gente precisa, né, correr para frente, né? A gente não pode ficar só andando para trás, a gente não pode estar sempre repetindo isso, essa coisa que tanto a gente abomina, né? A gente não pode estar só repetindo aquilo que faz a gente mancar, ou a gente gosta de falar na psicanálise. E aí o Camus traz até sobre a questão do suicídio, no livro dele, O Mito de Sísifo, né, do porquê que a gente, por que vale a pena a gente viver essa vida, né? Ele fala que o problema que a filosofia deveria levar a sério era a questão do suicídio, né? Por que É que a muito gente está problema aqui nesse mundo? filosofal, né? O suicídio. Ele fala isso, que o problema da filosofia deveria ser o problema do suicídio, né? Ele basicamente pergunta, né, por que que a gente não se mata, né? Porque a gente está nesse mundo aqui que é absurdo, que é cheio de coisas incoerentes, que é cheio de coisas ruins, ao mesmo tempo cheio de coisas boas, por que que a gente está aqui ainda, né? Ele traz uma reflexão para a gente a partir disso, né? Ele traz alguns autores para debate, como Kierkegaard, acaba trazendo o Dostoiévski, que tem um outro autor russo também que eu não lembro qual que ele traz, né? Então, assim, o caminho até ressalta que as pessoas elas vivem essa vida em busca de uma outra vida, né? Tudo que a gente faz aqui é visando um ganho, é visando um outro lugar, um outro momento, uma outra cena, né? É visando Recompensa. um retorno, exatamente. Então, Não assim, existe ainda, esse sentido, não existe amor puro, né? Está sempre uma exato, né? reciprocidade. A gente sempre buscando alguma outra coisa. E dentro da Ninguém religião quer acaba dar acontecendo nada, isso, né? é só receber. Pois é. E dane-se quem quer receber alguma coisa, né? Eu que quero alguma coisa, né? Enfim, eu que demando outra coisa dessa outra pessoa. E aí a religião ela acaba sendo esse retorno, né? Ou essa tentativa de retorno a uma cena primária, onde você era cuidado, onde você tinha colo, onde você tinha todas as respostas, né? Porque muitas pessoas acabam se frustrando dentro da psicanalítica porque nós não temos respostas, né? As minhas alunas agora do estágio estavam meio angustiadas porque elas estavam se perguntando, Marcelo, mas o que que eu vou dizer para o meu paciente, né? O que que eu vou falar? Eu disse, você não tem que dizer nada, quem tem que dizer é eles, né? São eles que estão em busca de algum tipo de resposta. Vocês estão ali para ser um semblante, para ser algum tipo de mediação, Pessoal, independente do que a pessoa vai trazer, né? Você tem que estar ali como, o Lacan fala isso, a gente tem que estar ali como uma lixeira, né? A gente tem que estar ali buscando fazer que esse indivíduo ele possa dizer bem aquilo que ele tem para falar, né? Então, assim, essas preocupações relacionadas a esse ganho, né? Esse algo que a gente está querendo, ele existe, né? E a religião, ela costuma ter essas respostas, né? Se eu estou mal, eu vou procurar o meu pastor, o padre, o irmão lá, enfim. E ele vai me dizer alguma coisa, vai dizer uma palavra de conforto, né? Fabiola vai me procurar, vai dizer, Marcelo, estou muito angustiado, estou cheio de dívida, e o que que eu faço? Aí, Fabiola, calma, Deus vai dar um jeito nisso tudo, né? Faça uma ore, oração, né? você não está orando direito. Enfim, né? E a pessoa se ilude com isso, né? Aí a pessoa ora lá do jeito certo, digamos, e não acontece nada, e aí, né? Se frustra a pessoa. Então, assim, as pessoas têm que tomar cuidado com isso também, né? Até onde vai essa devoção, no sentido de que retorno é esse que elas estão querendo, né? E muitas vezes as pessoas percebem isso dentro de uma análise, quando procuram, e elas abandonam, né? Não necessariamente a religião, mas abandonam a igreja, né? Abandonam aquelas pessoas que estavam sempre nessa questão muito positiva, de que tudo vai dar certo, que Deus vai dar um jeito, e segue assim, sendo uma pessoa que acredita em uma entidade, né? Maior, enfim, alguma coisa, mas não tem necessariamente uma religião, né? Porque muitas vezes você está dentro da igreja e você acaba ficando pior do que você já está, porque parece que está todo mundo conseguindo algo e você não consegue. É como se Deus não estivesse olhando para você e você entra em um conflito. Não só um conflito interno consigo mesmo, mas um conflito com essa figura, né, esse grande outro, né, por que que Deus não me dá nada, né, por que que Deus não faz com que as coisas deem certo para mim, será que tem alguma coisa comigo, né, e aí se você procura o religioso, né, a pessoa que é o chefe lá da religião, ele provavelmente vai dizer que você está orando errado, que você não está fazendo as coisas direito, então assim, quando você acaba pegando essa responsabilidade, né? Quando esse sujeito joga essa responsabilidade para você, você se frustra, né? Porque, tipo assim, não tinha que fazer isso para eu ganhar isso, né? Eu fiz e não ganhei. E agora, né? Para onde é que eu vou?
Então, assim, ao mesmo tempo que a religião ela pode ser, de fato, essa questão, pode ter essa figura de proteção, de segurança, de apresentar uma outra saída, ela pode também, e é essa instituição castradora, e que quando chega a conta, digamos assim, não tem uma resposta necessária para aquilo que você procura, né? Então, por isso tem que tomar cuidado, né? Por isso existe uma crítica, não só em relação, não só à vinda da psicanálise, mas vinda de outros autores, né? Como Nietzsche, Schopenhauer, atualmente tem o Richard Dawkins e tantos outros autores que acabam discutindo essa questão da religião e como ela se dá. Tanto que até autores mesmo dentro das igrejas, né, não só protestantes, mas como católicas também, tem muitos autores que acabam discutindo o papel que a religião tem na atualidade e de como que elas têm desviado para outro caminho, né? Tem um autor muito interessante, croata, chamado Gunjevich, Boris Gunjevich. Ele escreve um livro com o lacaniano, com o Zizek, né, um filósofo psicanalista atual. Ele escreve um livro chamado Sofrimento de Deus. Eles vão analisar as três religiões que a gente tem na atualidade, né, as maiores, na verdade, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e de como que essas religiões têm se comportado, né, esse livro é de 2011, como que essas religiões têm se comportado ante os fenômenos do mundo atual, né? E eles vão descrever um pouco sobre a questão do papel da mulher em cada religião. O Zizek vai, por exemplo, dizer que atualmente nós temos mais pessoas que são ateias, porém, essas mesmas pessoas que negam esse Deus, né, essa entidade na sociedade, são pessoas que, como ele até brinca, né, que dentro do seu quarto, essas pessoas ainda seguem a um dito, né, a uma lei, a alguma coisa ainda que dizem algo para elas. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que se dizem muito religiosas, né, são as pessoas que, por trás, né, no seu quartinho também, são pessoas que desvirtuam tudo aquilo que é passado dentro da religião, dentro da sua perspectiva religiosa, né? E aí eles fazem uma leitura bem interessante do mundo atual relacionado a essas três religiões, né? Que são as maiores que a gente tem no mundo atualmente. Então, é um livro muito bom, chamado O Sofrimento de Deus, né? Do Slavoj Zizek e do Boris Gunjevich. Eles fazem assim, uma conversa bem interessante. O Zizek, né, que é lacaniano, traz muita psicanálise, traz muito Lacan, questão do nome do pai. E o Gunjevich, que é filósofo e teólogo, traz essa perspectiva mais teológica também e faz uma crítica grande ao catolicismo e o judaísmo. Então, é um livro bem importante para a gente entender também um pouco da dinâmica da religião na atualidade. Outra coisa importante que eu quero colocar em um debate, que a gente vai entender, uma coisa que sempre tem me chamado, e eu vou começar falando, dentro do pensamento de Nietzsche, que ele diz que a religião seria o suspiro da criatura oprimida, ou Deus seria o suspiro da criatura oprimida. E aí você vai ver uma coisa interessante, que quanto mais pobre é o país, mais religioso ele é. Já os países mais ricos são os países menos religiosos, como, por exemplo, a Suécia, que tem 85% de sua população ateia, o ateu. Né? Então, é interessante que nós vemos mais, e aí é o que Nietzsche diz, a religião, ou Deus, é o filho da criatura oprimida. E aí nós vamos ver no Brasil, por exemplo, hoje é um país que tem muitas igrejas, muitas igrejas em bairros, comunidades, está lotado. E que era para ser, eu faço isso aí uma observação, para você perceber que não tem funcionado, porque quanto maior o país religioso, deveria ter o quê? Menos violência, menos ódio, menos agressividade, mais amor. E aí nós vimos que o Brasil é um país que está bombardeando em termos de religião, os protestantes estão crescendo bombasticamente, em cada esquina tem uma igreja, e a pobreza está lá. E aí, como diz um filósofo, não me lembro o nome dele, ele diz: temos religiões bastante para nos fazer odiar, mas muito pouco para nos fazer amar uns aos outros. E aí
países mais pobres, mais miseráveis, são todos religiosos. Já os países mais ricos são ateus. E aí, desses países mais pobres, é onde tem as maiores violências, onde tem os maiores ódios, agressividade. E aí nós percebemos uma contradição, né? Aí eu percebo uma frase que diz assim, que o cristianismo ele é aceito por muitos, mas não praticado por ninguém. E eu me lembrei de Gandhi. Eu amo o vosso Cristo, mas odeio o vosso cristianismo. Né? E a gente vê uma contradição, Marcelo. Por que, que os países mais pobres são os mais religiosos e os mais ricos são os menos religiosos? Por que, que os países mais pobres são os países mais violentos, mais agressivos, onde tem mais ódio, mais guerra, enquanto os países mais ateus não têm isso? E aí estamos vendo, e essa ideia de não ter mais religião, isso aí não vem sanar, né? Não vem tamponar esse buraco que alguns querem pregar. Mas lembrando que enquanto houver pobreza, sempre vai haver deuses, sempre vai haver religião. Porque a religião, segundo Nietzsche, é o suspiro da criatura oprimida. Porque a religião, segundo Freud, nada mais é, eu faço uma parafraseando, nada mais é do que um antídoto, né, para termos que suportar como mecanismo de fuga, para não suportarmos a realidade com essa angústia de castração. Porque ela vem sempre dando sentido à nossa falta. Porque sempre é o mesmo sentido, sempre é o mesmo sentido. E nós sempre vamos ter esses amuletos, né? E as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, principalmente as pessoas mais desprovidas, principalmente as pessoas onde a educação está longe, são as pessoas que mais vão acreditar em Deus, porque enquanto houver pobreza, sempre vai haver Deus, sempre vai haver religião. E a religião, hoje nós percebemos que ela vive da pobreza dos outros. E eu me lembrei uma frase do Eduardo Reaviv, que diz que os verdadeiros ateus são os religiosos. Porque, no fundo, eles não praticam o que eles falam. Eles estão sempre negando a Deus. Né? Porque temos religião bastante para nos fazer odiar, mas muito pouca para nos fazermos amar uns aos outros. Porque o cristianismo pode ser aceito por muitos, mas não é praticado por ninguém. Então é só o quê? Discurso vazio. E aí nós vemos nas igrejas, pastores estelionatários, nós vemos nas igrejas, não vou generalizar, igrejas são cassinos religiosos, pastores estelionatários, e os púlpitos se transformaram em verdadeiros palanques políticos. Essa é a minha observação. E aí vai olhar a população sofrida, passando por problemas, com angústia, tristeza, depressão, algum mal-estar na vida, e aí eles utilizam essas pessoas que já estão fragmentadas, dão-lhe amuleto. Porque é difícil, Marcelo e Fabíola, suportar a vida como realmente ela é. É muito difícil. E por isso, a religião nesse sentido, eu não sou contra, eu acho até bom no sentido de levar uma palavra verdadeira, uma fé verdadeira, não essa troca, que quanto mais eu dou para Deus, mais eu recebo, como se Deus precisasse de dinheiro para sobreviver. E aí criaram, eu não vou entrar aqui no debate sobre dinheiro, mas uma coisa interessante que você tem que pensar, quanto mais pobre, quanto mais religioso, mais pobre é o país. Mais pobres são as pessoas. Por quê? Essa é a pergunta que você vai refletir. Marcelo, para mim tá bom. Então, mas é isso mesmo, José Aldo. Existem essas reflexões que são importantes para a gente pensar algumas características não só da própria religião, mas da sociedade de forma geral. Né? Atualmente a gente vê muitos problemas relacionados a questões religiosas. Na verdade, assim, por um lado sempre teve, né? Mas atualmente a gente tem
como se fosse uma ilusão da ilusão Isso. dentro de certas religiões, né? Porque não se leva mais, em grande parte, né, aquela palavra genuína mesmo de Deus, né? De Aquela Deus. palavra da Bíblia, mas é uma palavra de alguém que está famoso e que agora está fazendo muito sucesso, e o cara tem alguma coisa para te dizer, enfim, como tem um pastor aí chamado, acho que é David Leonardi, enfim, que é o pastor dos famosos, né, como chamam, né, que aconselha o Neymar e outros caras aí. Enfim, né, você vai ver os vídeos do cara, são vídeos assim, até para mim, eu já fui católico, né, eu já não sou, mas até para mim que já foi da igreja, né, você vê as falas, são falas assim, muito relacionadas a até um certo coach dentro da igreja, né, colocando mesmo o homem no centro, esquecendo um pouco essa questão de Deus. Por mais que ele faça, né, citações de Deus e de algumas partes da Bíblia, você não vê mais essa questão, da religião é, com uma centralidade relacionada a Deus, né? Um sujeito que existe, que está cheio de possibilidades e que, de repente, como tu falou, né? Às vezes ele tem que dar muita coisa para receber uma outra coisa, né? E quando você vai analisar de fato a religião, você sabe que não acontece de fato assim, não deveria ser assim, na verdade, né? Eu Mas acho aí, interessante, Marcelo, você me fez lembrar aqui, é interessante isso, vamos pensar, quando o fiel está passando por problema, aí ele vai onde o pastor, problema financeiro, alguma coisa, o pastor diz, ore a Deus que Deus vai te dar, vai te explicar a sua vida. Mas, quando ele, pastor, está precisando de dinheiro, ele vai diretamente onde o fiel precisa de dinheiro. Entende? E aí você vê esse discurso vazio. Ou seja, eu estou sim, precisando, estou passando por necessidade financeira, chego onde meu pastor diz, não, meu filho, olha a Deus, Deus vai abrir as portas de emprego, vai abrir um irmão que vai ajudar. Mas quando ele está precisando, ele vai onde os irmãos de dinheiro. Né? E sim, aí, contrariando todo o livro dos apóstolos, e dizer que eles não tinham nada em comum. Até o dividir do pão, ele dividiu entre eles. E hoje não. Pergunta se o pastor dele quer dividir o que ele ganha. Eu lembrei de uma igreja em Camboriú, que o pastor foi lá, até aquele cabo da Ciolo, que Deus tinha revelado para ele, que era por aquele dinheiro que foi arrecadado lá, que era para dividir para o povo que estava lá. Quem disse eles dividiram? Entendeu? Então é um discurso vazio. Hoje nós estamos vivendo o cristianismo não cristão. Né? É como dizia Gandhi, eu amo o vosso Cristo, mas odeio o vosso cristianismo. Né? E Nietzsche disse uma frase bombástica. Nietzsche disse uma frase bombástica. Eu só conheci um cristão e o mataram. morreu na cruz. Nietzsche foi muito bom nessa colocação. Eu só conheci um cristão e o mataram. O resto é balela. Né? Marcelo, José Aldo, estamos chegando a 21 horas e 13 minutos. A gente pode entrar nas considerações, nas despedidas. Sim. Marcelo, Pode sim. Marcelo, pode ficar à vontade para falar do seu projeto. Dê uma olhada, muito bom. Pode falar, comentar com o nosso público. Do seu curso que vai abrir, está abrindo. Sim, perfeito. É verdade, Danilo comentou aqui que o Nietzsche ele era casqueiro, né? E demais, né? O que ele procurou de briga com a religião não está escrito. Quer dizer, está escrito, né? Porque tem os livros dele. Mas muito bom. Né? O Nietzsche ele traz uma perspectiva bem interessante. Então, aqui já entrando nas considerações finais, depois quem se interessar pelos livros que eu acabei citando, tem esse do Sofrimento de Deus, tá aqui pelo meu feed. Depois aqui na live eu vou postar no Story também os livros que eu acabei citando aqui, o do Schopenhauer, o do Camus, do Zizek, né, com o Gilvich. E agradecer, né, a Fabíola, ao José Aldo, que mais uma vez, né, abriram as portas aqui do divã para que a gente possa conversar sobre algumas questões, psicanálise e religião, como eu já tinha falado para José Aldo, falei no início aqui da live, que é um assunto que eu sempre tive interesse, principalmente no final do curso, tanto que o meu trabalho de conclusão de curso teve como tema
a importância da religião para a psicanálise, né? Discutir com Freud, com Schopenhauer, com Camus, com o próprio Nietzsche, com Richard Dawkins, trouxe outros psicanalistas como Philip Julian também para discussão, para achar caminhos assim de como que a psicanálise vê, né? Como que a psicanálise acaba enxergando na religião e como que ela pode ser importante para a gente, né? Então, como eu disse, o trabalho ele está lá no site da editora Pascal, né? Mas quem se interessar pode me chamar aqui também que eu mando. É um trabalho simples, né? Assim, que tem algumas referências bem interessantes que vocês podem pegar para ler. E enfim, né? Foi um bate-papo muito bacana. Como a Fabiola falou, estou com um projeto novo, né? Estou com um curso de introdução à teoria freudiana, que é um curso que eu já estava montando há um tempo, né? Estava pensando algumas coisas. Então, percebi muitas vezes, principalmente agora como sou supervisor de estágio de faculdade, percebo que muitos alunos chegam com a demanda de que quer conhecer a psicanálise, mas encontram muitas dificuldades relacionadas não só um certo acesso, né, à informação, ou uma questão, às vezes, de ter que estudar sozinho. Então, assim, quem tem interesse, né, a saber um pouco mais de Freud, de pensar um pouco mais da introdução à teoria freudiana, tem o meu curso agora, onde eu trabalho não só com a fala, né, com o que eu passo, mas com leitura dos textos ao vivo, né, síncrono com o aluno, com os alunos, caso seja mais de uma pessoa que tem interesse, para que se possa entender, se possa destrinchar, né. Ontem, por exemplo, dei uma aula para uma aluna que está no curso sobre o texto do Freud, O Inconsciente, de 1915. A gente passou 1h30 conversando sobre o texto, lendo algumas partes e percebendo um pouco como que o Freud estruturou essa questão da primeira tópica, né, chamada primeira tópica, consciente, inconsciente, pré-consciente. Então, quem tiver interesse, né, pode me chamar aqui depois, me procura lá no @mf.divaneios, que a gente conversa, né, troca uma ideia. E aí, se tiver interesse, a gente segue para o curso, né, um curso que ele pode ser feito tanto de forma individual, quanto de forma em grupo, né, 2, 3, 4, 5 pessoas. E aí tem um pagamento mensal, né? E tem as aulas que são 4 vezes por mês, duração de 1h30, e o curso tem uma duração de 3 e 4 meses, né? Depende muitas vezes do ritmo do aluno, dos alunos. Então, quem tiver interesse, fique à vontade, né? Venha que tem muita coisa interessante. Bom, gente, parabéns, Marcelo, pelo belíssimo curso, né? Parabéns pela evolução. Obrigado. Quero agradecer a todos que participaram. Mas me lembrar que psicanálise também não vai por conta, né, contra a religião. Porque Freud, Jung, Lacan, Freud, por exemplo, a origem de Freud é judaica. Jung é evangélico, podemos pensar hoje. Lacan tinha origem católica. Jung tinha origem protestante. Então, esses três pensadores, Freud, Jung, era um judeu, um protestante e um católico, né? Então, Lacan pensou muito sobre isso, e é um tema também que me interessa muito, se pudesse falar mais sobre a religião, entrar na teologia, que eu também sou formado em filosofia cristã, e eu gosto muito de debater religião, e quem sabe um dia nós faremos um programa sobre religião, né? Filosofia cristã. Eu sou formado nessa área, e seria uma honra também falar. Agora é muito forte, né? Nem todo mundo está preparado para entender isso, porque a gente vai lá, mas é um tema muito intrigante. E quanto mais gente, quero agradecer a participação de todos, quero agradecer a participação do Marcelo mais uma vez, por ter nos honrado com sua presença, o Danilo que está por aí, quero agradecer a todos aqueles que participaram, a live vai ficar salva, quero agradecer a Fabiola, né, por estar sempre comigo, e coloque o que você gostaria que nós conversássemos mais aqui, qual o tema, sinta-se à vontade para colocar, para a gente trabalhar na próxima quarta-feira. E quanto mais, boa noite a todos, uma belíssima Semana Santa para todos. E é um curso muito bom, Danilo. Filosofia, falar sobre filosofia e teologia. Quem foi Jesus, de lá no judaísmo, voltar à concepção de Jesus, Maria. Isso aí, eu tenho muita coisa. Já deu vontade de fazer um curso sobre essa ala, né? Mas deixa eu ver quem está no futuro. Então, gente, muito obrigado a todos. Então, boa noite.
Fabiola. Um excelente final de semana a todos. Obrigada, Marcelo, José Aldo. Uma brilhante live que tivemos hoje. Fique à vontade, quem chegou agora no final. Pode rever, vai ficar salvo aqui no nosso canal, aqui no Instagram. E também é um convite a você a ir lá no nosso canal no YouTube e rever todos os conteúdos que estão salvos por lá. Já tem algumas que o Marcelo também já passou por aqui, também estão salvas lá no nosso canal do YouTube. E fique à vontade também para compartilhar nossas lives com outras pessoas que se interessem por psicanálise. E, Marcelo, nós vamos aguardar a sua próxima vinda aqui, trazendo também outras novidades, quem sabe, para poder compartilhar com o nosso público. Só E chamar. só só chamar, né, Marcelo? Marcelo também é o nosso coordenador do nosso curso de psicanálise, que está em andamento. E será que ainda tem brecha para alguém que queira entrar, Marcelo, no curso? Rapaz, se, assim, a gente já teve 3 aulas, né? É um curso de 6 meses, a gente está no segundo mês ainda. Quem quiser aproveitar aí, a gente tem mais ou menos ainda, deixa eu ver, eu acho que a gente tem mais 8 aulas ainda por vir. Se quiser seguir o que a gente já conversou, né? Pode ficar à vontade. Chama aqui, chama a Fabiola, que a gente pode tentar, né? A gente tem um grupo exclusivo com alguns artigos, né, que eu selecionei. Então, se tiver desejo, né, como a gente sempre diz, é sempre bem-vindo. Tudo bem. Tudo bom. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira. Um excelente feriado a todos e até a próxima, Marcelo, José. É. Boa noite. Noite.